ao nosso vídeo. Nós terminamos na aula passada aí falando sobre os bancos de dados e os seus modelos, né? Especialmente aos 3 modelos que estamos trabalhando nessa aula, quais sejam os modelos conceitual, o modelo lógico e o modelo físico. Lembrando que aqui a gente não estamos falando dos níveis arquiteturais, né? Os níveis arquiteturais, eles são divididos em visão externa, ou nível externo, visão conceitual, ou nível conceitual, e visão física, ou nível físico. Então, apesar do nome aqui, né, ser o mesmo, nível conceitual e modelo conceitual, a gente trata de assuntos distintos. Enquanto aqui eu sei a divisão em termos de arquitetura, do meu ponto de vista, quer seja do usuário, do meu administrador de dados ou do meu DBA, lá a gente está visualizando como é que esses dados serão organizados. Desculpa, estamos aqui dentro de... Era aqui mesmo, dentro de área de bordo. Pois bem, então, continuando a aula em que a gente passada, né, em que a gente tratou sobre modelos de dados, como é que esses dados devem ser organizados ou como é que eles estão organizados em níveis, vamos aqui nessa aula agora tratar mais especificamente sobre esses modelos. Falava na aula passada em que os modelos em termos de coesão lógica, em termos de sequência, eles guardam aqui em termos de evolução, primeiro, um nível conceitual, que é o nível de resolução de problemas, onde eu não estou preocupado, neste caso, qual é o tipo de banco de dados que será utilizado, nem mesmo como é que esses dados serão gravados, se eles estarão disponíveis na nuvem, se eu vou instalar o meu banco de dados dentro da minha empresa. Aqui a preocupação não é essa, a preocupação unicamente é saber quais são os dados necessários para que eu consiga responder às minhas perguntas. Pois bem, uma vez que eu tenho uma avaliação conceitual do meu problema resolvido, ou seja, eu sei quais são as entidades necessárias para resolver o meu problema, agora eu vou organizar essa minha base de dados em um determinado tipo de banco específico. Falei também que o principal tipo de banco de dados utilizados no mundo hoje ainda é o banco de dados relacional. Não é o que guarda maior número de dados, mas sim aquele que guarda em termos de quantidade de modelos ou a forma que esses dados são organizados. E aqui temos um outro exemplo de um modelo entidade-relacionamento. O que é um modelo entidade-relacionamento? É uma visualização por meio de relações entre entidades que permitem organizar os meus dados para um tipo de banco de dados chamado relacional. Uma vez que você tenha um tipo de banco de dados relacional, você pode modelar esse banco de dados para os bancos de dados específicos que trabalhem nesse tipo de banco de dados. Então, por exemplo, o Oracle é um banco de dados que permite trabalhar em termos de organização dos seus dados em relações. O Postgres é um tipo de banco de dados que trabalha com banco de dados orientado a objeto, né, objeto relacional e relacional também. O MySQL, o SQL Server. Então, notem que neste tipo de modelagem, eu ainda não escolhi qual é o meu banco de dados. Então, esse modelo entidade-relacionamento, ele caberia, em tese, para todo e qualquer banco de dados que implemente em sua organização o conceito do tipo de banco de dados relacional. Eu quero dizer, em outras palavras, esse modelo lógico permitirá ser manipulado, guardado, organizado, tanto no MySQL quanto no Oracle, quanto no SQL Server, quanto no Postgres. Lógico que dentro da parte prática a gente vai ter diferenciações em relação a eles, né? É por isso que eu tenho vários tipos de banco de dados, mesmo os tipos de banco de dados relacionais, eu tenho vários players de mercado. Então, mesmo dentro de um banco de dados relacional específico, como o MySQL, ainda assim eu vou ter ali as suas particularidades. Então, o MySQL 5.6, em termos de estrutura, ele é diferente do MySQL 8.1. O SQL Server versão 2000 é diferenciado no banco de dados SQL Server que esteja na Azure na sua versão 2023. O Oracle 10G é diferente do Oracle 12.
em termos de características, os bancos de dados vão evoluindo com novos recursos, com novas formas de gravar dados, com novas formas de busca de dados e mesmo em organização. Então, em teoria, todo e qualquer modelo lógico pode ser gravado, pode ser implementado, pode ser organizado em qualquer tipo de banco de dados que trate do modelo relacional. Mas em termos práticos, é importante vocês saberem que nem sempre um banco de dados modelado para o SQL Server, versão, por exemplo, 2000, vai caber dentro de um Oracle 12G e vice-versa. Então, dentro de um modelo, vamos colocar, lógico, a ideia é que a gente consiga trabalhar com o maior número de bancos possíveis, mas na prática, isso nem sempre ocorre. Pois bem, o que a gente pode visualizar, né, colocar desse parênteses, o que a gente pode visualizar aqui nessa figura, né? O que essa figura representa para a gente? Primeiro, que a partir da organização de determinadas entidades ou a forma em que elas se relacionam, a gente consegue definir para qual tipo de sistema ele está voltado. Olhando para essas entidades aqui, eu já consigo descrever e ter uma ideia de qual sistema ele trata. Por exemplo, não é um sistema que vai lidar com multas de trânsito, não vai ser um sistema que vai controlar, por exemplo, prontuários numa clínica psicológica. Também não vai ser um sistema que vai cuidar de livraria, nem pouco também um sistema que vai gerenciar vendas em um restaurante. Isso por quê? Porque as entidades que aqui estão representadas, elas precisam ser suficientemente capazes em um modelo de dar a ideia para quem vai desenvolver o sistema de qual área negocial você está tratando. Então, olhando aqui as minhas entidades, como processo, tipo processo, peça, usuário, envolvidos, aqui denota-se, a gente consegue inferir que estou tratando de um sistema processual judicial, onde um processo é cadastrado ou gerenciado por um usuário, esse usuário insere ou gerencia um determinado envolvido, esse envolvido faz parte de um ou mais processos, sendo que processo tem um ou mais envolvidos. Cada envolvido pode ter mais de um telefone, e um telefone pode ser de um tipo, havendo vários tipos de telefone gravados dentro da minha base de dados. Cada processo pode ter várias peças processuais, cada processo é de um tipo, tem um grau de sigilo e tem uma natureza. Então, uma vez que eu tenho essas caixinhas conhecidas como entidades, essas entidades elas se relacionam. E a este relacionamento, a gente consegue descrever qual é a relação que existe entre uma peça processual e um processo. Então, por exemplo, em um processo judicial em que é demandado, por exemplo, pagamento de danos morais ou pagamento de danos materiais, devem ser anexados a esse processo algumas provas, algumas peças, quer sejam recibos, quer sejam documentos comprobatórios. Se eu estou falando, por exemplo, de um processo criminal, e nesse processo criminal eu preciso ter laudo do IML, laudos específicos de balística, esse processo vão ter várias peças. Se eu estiver falando, por exemplo, de um processo administrativo ou um processo na área civil, um advogado que é o envolvido dentro de um processo pode, dentro de um determinado processo, inserir uma petição, ele pode requerer ou inserir uma determinada peça processual afeta aquele processo. Então, eu consigo, a partir de um relacionamento, identificado aqui por uma linha entre duas entidades, saber que aquele processo pode ter uma ou mais peças processuais afetas a ele. Não se preocupe, porque depois, na próxima aula, eu já vou descrever para vocês o que significa, né, esse símbolo, que a gente chama de pé de galinha, ou o que significa este símbolo aqui, né? Ou ainda, qual é a diferença em termos de regras de negócio de uma linha tracejada para uma linha contínua? Ou ainda, né, qual é a diferença que existe entre um tracinho ou quando tem uma bolinha aqui? Então, dentro do modelo, assim como a gente tem uma planta de uma casa, eu consigo visualizar qual é a correlação que eu tenho entre
uma parede, uma porta, uma janela, uma fiação elétrica. Eu consigo saber aqui como é que os meus dados estão organizados. Novamente, a forma de organizar os dados em um modelo lógico que permita você trabalhar do ponto de vista de um banco de dados relacional, ele é demonstrado pelo conjunto de entidades ou tabelas e as suas relações. Por isso a gente chama de entidade e relacionamento. As entidades, cada uma dessas aqui, desses retângulos, é uma entidade, e do relacionamento que existem entre estas entidades. Uma vez que eu consiga determinar quais são as entidades e quais são essas relações, isso me permite organizar os dados e, como eu disse, quanto mais organizado eu estiver, mais fácil ou menos difícil será de obter as informações. Assim como também me garante ou procura garantir que eu tenha maior confiabilidade dos meus dados. Exemplo, eu não posso ter um envolvido que não tenha um nome, eu não posso ter um telefone que não esteja atrelado ao envolvido, eu não posso ter um processo que não tenha um tipo, ou eu queira saber, por exemplo, quais são os processos que eu tenho sigilosos, ou qual é o processo afeto àquela peça processual, ou quantas peças processuais aquele processo tem, ou se um determinado envolvido está envolvido em mais de um processo, ou quais são as pessoas que estão envolvidas naquele processo. Então, a minha organização dos dados, ela não somente permite com que eu consiga obter esses dados de uma maneira mais fácil, mas principalmente que a guarda desses dados seja colocado para que os dados sejam mais confiáveis e sejam, neste caso, mais, como é que a gente fala, como é que eu posso falar em relação a isso? Que eles tenham relação com o que se pretende inserir. Deixa eu me colocar isso em outras palavras. Quando eu organizo os meus dados entre envolvidos e telefone, isso quer dizer que aqui no telefone eu espero encontrar nessa tabela telefone número de telefone. Eu não vou esperar encontrar uma cadeia de caracteres com números e caracteres alfanuméricos. Se pretende encontrar número de telefone. Quando eu coloco aqui, neste exemplo, o usuário e o nome do usuário, o que se pretende encontrar em nome usuário vai ser exatamente o nome, especificamente descrevendo quem é o usuário daquele sistema. Quando eu coloco aqui um processo e eu sei quais são os envolvidos relativos a esse processo, eu quero encontrar dentro dessa caixinha, dentro dessa entidade, informações acerca do meu processo. Então, eu não vou encontrar em processo número de telefone, não vou encontrar envolvidos em número de telefone, assim como não vou encontrar peças processuais envolvidas. Então, cada caixinha, cada entidade vai guardar informações afetas ao seu ente, à sua representação no mundo real. Por exemplo, se eu pego aqui neste caso, quando eu vier a fazer uma busca de dados dentro da minha base de dados na tabela produto, o que se espera encontrar ali dentro são produtos vendidos naquela mercearia. Se eu estivesse vendendo veículos, os meus produtos aqui seriam, por óbvio, os meus carros. Se fosse um posto de gasolina, os meus produtos aqui seriam os produtos que eu vendo no posto de gasolina. Mas dentro da área de negócio, quer seja posto de gasolina, quer seja uma concessionária de carros, o que eu vou encontrar ali são produtos afetos àquela área de negócio. Não vou encontrar aqui número de nota fiscal, nem tampouco aqui nome de clientes, porque isso vai estar em outras caixinhas. Então, quanto mais organizado eu tiver, entre aspas, na teoria, eu vou ter dados mais fidedignos, eu vou encontrar a informação de uma maneira mais correta, porque eu sei que em cliente eu encontrarei clientes, em notas fiscais eu encontrarei notas fiscais. Isso parece um tanto óbvio, mas no dia a dia, a gente não encontra todas as vezes os bancos de dados organizados dessa forma. Então, quanto mais organizado eu tiver, menos trabalho o administrador de dados terá para saber aonde ele vai buscar as informações afetas aos dados necessários para responder a pergunta. No sistema de biblioteca, o que que se espera que se encontre numa caixinha de livros? O nome do livro, o nome do autor, o título,
O que você espera encontrar no nosso caso, na tabela de alunos, né, pensando numa biblioteca dentro de uma faculdade? O que você espera encontrar ali é o nome, um RGM, ou seja, eu consigo identificar quem é o aluno. E, numa segunda verificação, ou num segundo estágio, eu vou procurar saber quais foram os alunos que pegaram um determinado livro emprestado. Porque se aquele aluno não devolver aquele livro na data que foi estipulada, ele vai ter lá uma penalidade. Ou chegando X dias antes daquela data da entrega, eu vou mandar uma mensagem via sistema informando, olha, o livro que você pegou emprestado deve ser devolvido até amanhã. Então, dentro de uma relação, quer seja produto, quer seja cliente, eu tenho que procurar guardar dados que sejam afetos àquela área negocial. Então, dentro de um sistema, por exemplo, de uma clínica, eu vou ter o médico, eu vou ter uma agenda, eu vou ter um paciente. Quais são as informações sobre determinado paciente, na caixinha paciente? Quais são as informações que eu tenho em relação a médico, na caixinha ou entidade médico? Quais são as informações que eu tenho em relação à consulta, na relação que existe entre médico e paciente? Ou seja, o médico consulta um paciente, um paciente é consultado por um médico. Qual a relação entre paciente e plano de saúde? Um paciente tem um plano de saúde, o plano de saúde é quem paga a consulta realizada por aquele médico. Aquela consulta está em uma determinada agenda, que está em um determinado dia. Então, aquele paciente tem uma relação com aquela agenda. Aquele plano de saúde tem uma relação com aquele paciente. Aquele médico tem uma relação com aquele paciente. Então, notem que, para eu saber quais são os principais planos de saúde que buscam consultas com o endocrinologista no mês de abril para o médico Joãozinho, eu preciso que essas caixinhas tenham dados afetos a cada um destes tipos de dados. Paciente em paciente, agenda em agenda, médico em médico, consulta em consulta, plano de saúde em plano de saúde. E quando eu junto tudo isso dentro de um sistema, eu tenho o sistema da clínica. Só que se eu estiver pensando num sistema de clínicas, aonde eu tenho relações, por exemplo, com exames médicos. Então, imagine que nessa clínica, na mesma clínica, eu consiga fazer exames, por exemplo, de raio-x ou exames de sangue. Então, aquele exame de sangue feito para aquele paciente, pago por aquele plano de saúde, se refere a um pedido realizado numa consulta médica pelo médico X. O resultado daquele exame vai estar dentro de um prontuário que é o resultado, nesse caso, da minha consulta médica. Então, à medida que eu vou colocando mais dados e mais informações da minha clínica, eu vou tendo mais caixinhas, mais relacionamentos. E quanto mais relacionamentos eu tiver, mais formas de buscar os dados eu terei. Sendo que, neste exemplo, a relação que existe entre paciente e exame foi advindo de uma consulta. Então, a partir de uma consulta, foi solicitado um exame que foi realizado e que pertence a um paciente e que foi gravado dentro de um prontuário eletrônico. Então, a ideia dentro de um modelo entidade-relacionamento é identificar inicialmente essas entidades, e uma vez identificadas essas entidades, não se preocupe, porque a gente vai resolver exercícios que estejam afetos justamente a buscar como eu busco essas entidades, e a relação entre eles. Por isso a gente chama de entidade e relacionamento. Buscar as entidades e depois os relacionamentos que existem entre elas. E como é que eu busco isso, né? Como é que eu insiro os dados? Como é que eu busco esses dados? Como é que esses dados são manipulados? Aí a gente tem o que a gente chama de linguagem, linguagem estruturada ou linguagem de pesquisa estruturada, né? Structured Query Language. O que que é o SQL? Nada mais é do que uma linguagem que me permite conversar, entre aspas, com o meu banco de dados, e a partir dessas linguagens ou palavras-chave, eu consiga fazer a manipulação dos meus dados, quer seja inserir dados dos meus produtos, naquele exemplo que eu coloquei do posto de gasolina, inserir aqui gasolina, etanol, diesel,
À medida que eu insira dados aqui, eu consigo também buscar esses dados. Então, quem são os clientes que abasteceram no dia 10 e que abasteceram o tipo de combustível etanol. Então, buscar esses dados se dá por meio de uma linguagem chamada SQL. A linguagem SQL, ela pode ser classificada, ela pode ser tipificada em pelo menos, né, eu coloco aqui pelo menos, porque a depender do tipo de banco de dados que a gente trabalhe, esse ou aquele vai trazer ali uma classificação a mais. Mas em gênero, todo e qualquer banco de dados relacional que seja manipulável por meio de uma linguagem SQL, ela pode ser tipificada numa linguagem de manipulação, né, Data Manipulation Language, ou seja, uma linguagem para manipular os dados, né, como um insert, um delete, uma forma de você buscar os dados, excluir os dados ou alterar um update, por exemplo. O Data Definition Language, que é uma forma de você gravar estruturas, então eu quero criar essa tabela. Então, create table produto com campos A, B e C. Create, né, criar essa relação aqui. Então, criar uma relação entre essa tabela e aquela. Excluir o campo valor total da tabela nota fiscal. Então, toda e qualquer forma de criação de estruturas se dar por meio de uma linguagem chamada TDL. E, por fim, a gente tem a DCL, que é o de Data Control Language, que vai permitir com que o frentista consiga fazer a emissão da nota fiscal, o gerente consiga inserir o valor do custo de produto e o cliente consiga se cadastrar. Então, a quem pode ou a quem está direcionado inserir dados nessa tabela, a quem pode alterar dados nessa tabela, né? A gente diz numa governança de dados quem são os donos dos dados, né? Numa matriz RACI, RACI, quem é o responsável, qual é o responsabilizado, quem pode consultar, quem pode ser informado. Então, dentro de um modelo de dados, uma das funções, quer seja do cientista, quer seja do AD, quer seja do DBA, em última instância, é ele que vai dizer que tal pessoa pode inserir dados ou manipular dados naquela entidade, que tais pessoas podem consultar dados naquela entidade e assim por diante. Lembre-se do exemplo que eu coloquei. Não é porque você está dentro de uma clínica, dentro de um sistema que faz a gestão de um prontuário eletrônico, que a secretária e o paciente podem ter acessos de maneira irrestrita ao que está escrito dentro de um prontuário médico. Então, existem informações que são afetas especificamente a determinadas pessoas. Então, não cabe, por exemplo, à biblioteca fazer alteração do número de telefone do aluno, assim como não cabe à secretaria fazer a inserção de um determinado empréstimo de livro àquele aluno. Da mesma forma, não cabe o professor alterar o endereço de residência de um determinado aluno ou de retirar o valor de uma multa aplicada pela não devolução de um livro no prazo pela biblioteca. Então, cada pessoa deve ser responsabilizada em termos de acesso, responsabilizada no sentido de ser responsável por, para que eu consiga ter uma organização não somente de quais são os dados que vou encontrar ali, mas de quem pode manipulá-los. Dentro de um sistema judicial, não cabe a todos os entes, quer seja a secretaria, o analista judiciário, o juiz, o escriturário, não cabe todas as pessoas dentro de um sistema da justiça conseguir alterar o nome de um envolvido. Nem tampouco cabe a todas as pessoas saber qual é a dosimetria de uma pena, qual é o valor de uma custa judicial, qual foi o valor de uma decisão aferida por um juiz. Não cabe também a nem todos envolvidos no processo saber quais são os nomes, por exemplo, de uma parte. Vamos imaginar que as partes de um processo sejam de pessoas de menor de idade. Então, existem informações que são sigilosas, existem informações que são públicas, existem informações que podem ser manipuladas por determinadas pessoas e por outras não. A quem cabe decidir isso? O analista de requisitos, junto com o projetista de dados, junto com as necessidades do meu usuário, eu modelo o meu banco de dados de maneira com que eu consiga ter essa relação e essas responsabilidades.
Para tudo isso, eu vou utilizar a linguagem SQL. À medida que formos manipulando os meus dados, eu vou mostrando como é que a gente cria essas entidades e vou mostrando também a sintaxe, né? Tanto do create table quanto do alter table, assim como inserir dados dentro do meu banco de dados ou dar permissão a eles. Em suma, dentro de um sistema computacional, o que se espera para esse sistema computacional é que a gente tenha alguma forma de criar os meus dados, recuperar esses dados, fazer atualização ou excluir, que é o que a gente chama de CRUD. E para executar isso nos bancos de dados relacionais, a gente utiliza a linguagem SQL. Então a gente poderia aqui, dos modelos em que a gente colocou, isso aqui não é taxativo, tá? Essa tabela aqui, como eu disse para vocês, essa definição em termos de dados ou modelos, daquilo que vem dos modelos conceituais ou dos modelos lógicos, isso pode alterar em espécie, né, a depender do autor que você trabalhe, quer seja o Navate, quer seja do ponto de vista de engenharia de dados com o Somerville, mas em linhas gerais, o que a gente tem como validade em termos de modelos são que as entidades estão presentes no modelo conceitual e que, similarmente ao que a gente conhece como entidade, a gente tem como tabela no modelo lógico. O que a gente conhece como atributos em um conceito, a gente vai conhecer como campos no modelo lógico, e assim por diante. Tá? No momento em que a gente estiver fazendo esses modelos, né, quer seja um modelo relacional como esse aqui ou um modelo relacional como esse, a gente tem que ter algumas boas práticas para que os meus modelos eles sejam o máximo, né, utilizados pelos vários tipos de banco de dados que existem. Como eu disse, em teoria, esse modelo, da forma que ele se encontra, ele pode ser implementado no MySQL, no Postgres, no Oracle. Dentro do MySQL, poderia ser implementado no MySQL versão 5.1, na versão 8.0 dessa mesma versão do MySQL, só que, para que isso ocorra, é necessário que a gente tenha algumas padronizações, algumas boas práticas. Não seria a ideia de um clean code para a área de programação, mas seria algo muito similar. E quais são algumas dessas boas práticas? A primeira, por mais que os bancos de dados modernos aceitem você colocar C cedilha, acentos, caracteres especiais, o ideal é que o seu banco de dados detenha o menor número de caracteres especiais possíveis. Então, a gente não costuma colocar isso por quê? Porque você pode pegar o seu banco de dados em Postgres e hoje está, por exemplo, numa nomenclatura UTF-8 dentro do Windows, e você querer transportá-lo, por exemplo, para o Linux. Muito possivelmente, se você não fizer um tratamento desse tipo de caracteres, você vai ter uma perda de dados, ou você pode ter, inclusive, um erro no momento de criar essa tabela ou de buscar dados nessa tabela. Então, evitar o uso de caracteres especiais. Evitar também o uso de espaços entre o nome das tabelas. Novamente, se você chegar no SQL Server hoje, versão 2023, ele vai permitir você colocar, por exemplo, processo espaço envolvido. Se você tentar fazer isso no Oracle, no MySQL, ele vai permitir? Sem problema algum. Ele vai permitir, ele vai reconhecer aquele espaço ali entre as palavras como sendo um caractere válido, mas imagine você ter que fazer uma consulta no seu banco de dados usando linhas de comando. Toda vez que você for utilizar o nome dessa tabela, você vai ter que colocá-la entre aspas. Só que, novamente, a depender do ambiente que você estiver, um, em um vai ser aspas, no outro vai ser um aspas duplas, no outro você vai ter que colocar um aspas simples. Então, a depender do modelo, do tipo de banco de dados, ou mesmo da versão do seu banco de dados, ou mesmo do ambiente, né? Que é diferente de você trabalhar no Linux, que é diferente de você trabalhar no Windows, que é diferente de você trabalhar no FreeBSD ou no macOS. Existem particularidades de caracteres sets, né? De conjuntos de caracteres que são permitidos em cada ambiente. Então, para evitar isso, coloque o nome das suas tabelas ou separadas por um tracinho, ou separados por um underscore, ou usando, como é o case, que é esse exemplo aqui, né, do grau sigilo, do tipo processo, onde a gente tem as primeiras letras, né, em maiúsculos, para fazer essa diferenciação. E o que eu estou colocando aqui para nomes de tabelas vale também para nomes de campos. Então, nesse campo, por exemplo, data de entrada,
o D e o E maiúsculo, não existe espaço aqui, né, entre a ID e natureza do processo, não tem o acento em síntese, assim como eu não tenho o acento aqui em usuário ou matrícula. Então, o ideal é que você procure, né, dentro de cada campo, aqui na anexação não tem o C cedilha, então é necessário não, né? Se convém, porque não é obrigatório. O ideal é que você guarde os seus campos e seus atributos sem caracteres especiais ou sem acentos. Isso vale para nomes de atributos, para nomes de relacionamentos e afins. Bom, em termos de boas práticas, deixa eu ver se eu esqueci de falar algum aqui. Sim. O ideal é que cada entidade que você venha a modelar no seu banco de dados, que você tenha uma chave primária. A gente sabe, e depois eu vou explicar isso para vocês, que existem entidades que a gente chama de entidades fracas, que não possuem um atributo identificador que por si só consiga descrever um registro relacionado aos outros. Por exemplo, eu tenho dentro da minha empresa, no meu sistema de RH, eu tenho o funcionário. Então, o funcionário vai ter lá a matrícula, o nome, a data em que ele foi contratado e seu CPF. No momento em que eu crio um dependente, então no momento em que eu registro a minha filha como minha dependente dentro do imposto de renda, e eu preciso fazer esse cadastro dentro da minha empresa, essa criança para o sistema de RH na minha empresa, ela não existe de uma maneira por si só. Ela está atrelada, no meu caso, a um funcionário. Isso quer dizer que quando o funcionário deixar de ser funcionário nessa empresa, essa dependente também deixa de ser dependente para a empresa. Então, ela não deixa de ser dependente do pai ou da mãe, mas ela deixa de ser um registro necessário no meu sistema, uma vez que aquela pessoa já não é mais funcionário da minha empresa. Então, para esses casos, nós vamos visualizar que nem sempre há uma chave primária que possa ser atrelada especificamente ao dependente. Então, mesmo nesses casos, a gente procura, é uma boa prática hoje, até por conta da questão de busca de dados, né, em relação a fazer modelagem multidimensional ou afins, que você possua uma identificação única, mesmo para aquelas entidades que não sejam fortes, que são entidades fracas. Mas a gente sabe que nem sempre isso é possível, por isso a gente coloca aqui a palavra convém. Se espera que toda entidade possua uma chave primária que é identificada no Workbench, né, que foi utilizado para desenvolver esse modelo, foi o MySQL Workbench, que ele possua essa chave amarela aqui, que identifica a minha chave primária. Ou se convém também que as minhas entidades possuam chaves estrangeiras, mas por óbvio isso só vai acontecer quando houver relacionamentos, né? Então, nesse caso, tipo processo tem chave primária, identificada aqui por essa chave amarela, mas ela não tem chave estrangeira, até porque ela exporta a sua chave primária para a chave estrangeira em processo, onde tipo processo aqui é uma chave estrangeira. Já processo possui chave primária e chave estrangeira também. Então, para aquelas entidades em que houver relacionamento, onde esse relacionamento advém de uma entidade que possua chave primária, aquele atributo deve ser referenciado como uma chave estrangeira. Professor, isso é óbvio. Se eu tenho uma chave estrangeira, nesse caso, né, ligado a uma entidade, por óbvio, aquela chave que esteja atrelada àquela entidade é uma chave estrangeira. Sim, perfeito, concordo em gênero, número, grau. A questão é que na prática a gente encontra atributos que nem sempre são correlacionados com as chaves primárias e são tidas como chaves estrangeiras, ou existem relações entre duas entidades em que a minha chave, no caso a exportada, não é chave estrangeira. Isso acontece quando a gente não tem uma identificação feita dentro de uma relação por meio de um relacionamento. Em outras palavras, eu poderia construir esse modelo sem relacionamento algum. Eu deixaria isso aqui como quatro entidades separadas e deixaria a cargo da aplicação resguardar aqui qual é a chave atrelada, né? Qual é a chave estrangeira atrelada à minha chave primária.
Se eu faço isso, eu tiro a responsabilidade do meu banco de dados da identificação da chave estrangeira, ainda em que se pese, do ponto de vista da minha aplicação, ela ainda ser uma chave estrangeira. Então, o que eu quero dizer? A depender da aplicação e da forma que você modele, você pode ter chaves estrangeiras que são gerenciadas por aplicativos, pelo meu sistema, mas que não possuem qualquer identificação ou qualquer amarra dentro do meu banco de dados. Para esse cenário, onde a gente tinha lá os primeiros bancos de dados em que não era possível criar essa correlação, a gente entende que, ainda que haja essa correlação entre chave primária e chave estrangeira, ela não está feita ou não é realizada dentro do meu banco de dados. Então, é por isso que eu faço essa ressalva, porque na vida prática, nós vamos encontrar modelos de tudo que é jeito. Você vai encontrar modelos que são bem realizados, são bem dados, teve um AD, teve um analista de requisitos, teve ali uma governança em relação à organização. Já em vários cenários, eu vou dizer para vocês que, infelizmente, em boa parte deles, você não vai ter essa organização. Então, você vai ter que inferir, vai ter que validar por meio da aplicação ou por meio de outras documentações qual é a relação que deveria, né, existir entre essas entidades. Pois bem, então cada coluna aí, em termos de boa prática, né, cada tabela, desculpa, precisa ter aí uma chave primária. Uma boa prática hoje é a gente usar esse auto-increment ou identity, né, que é você deixar o banco de dados colocar o número para você em relação à chave estrangeira, né? A gente chama isso de chave primária artificial. Por que que isso é hoje uma boa prática? Porque evita a questão de duplicidade, a mudança, por exemplo, quando negocialmente eu mudo. Então, hoje, os telefones estão com, vamos colocar, 9 dígitos. Aí amanhã surge a necessidade de colocar mais um dígito. Então, você mudou o tamanho da sua chave. Se a sua chave primária é o número de telefone, você pode ter um problema de duplicação, né, de duplicidade lá na frente. Hoje eu utilizo o meu cadastro único como sendo meu RG, mas lá na frente o RG já passa agora a ter um registro único para todo o país. Então eu posso ter RGs iguais em estados diferentes, então ele para mim já não é uma boa chave primária. Então, para evitar essas questões de utilização de determinadas chaves, em que eu tenha uma correlação negocial a ela, e para evitar que haja uma duplicidade dessa numeração, quer seja por fabricantes diferentes usarem números iguais, quer seja por mesmo fabricante utilizar referências, por exemplo, em números de medicamentos pelo seu princípio ativo, neste caso, em havendo duplicidade em relação a ele, para evitar tudo isso, para simplificar a vida do administrador de dados, o ideal hoje, uma boa prática hoje, é você criar chaves artificiais. Então, o primeiro produto inserido, número um. Segundo produto inserido, número dois. E assim por diante. Então você deixa de se preocupar se aquele código de barras do feijão fabricado pela fábrica X vai ter o mesmo número da fábrica Y para outro tipo de feijão. Porque se você vier a controlar isso, por exemplo, por uma numeração única, que seja gerenciada pelos fabricantes de feijão no Brasil, não é garantido que o mesmo fabricante ou que dois fabricantes, melhor falando, tenham o mesmo número para o mesmo tipo de feijão, né? Isso vai acontecer para carro. Vamos imaginar que você, por exemplo, tem a placa de carro e aí a placa de carro, por exemplo, sai de 3 letras e 4 números e agora ela vai ter um padrão que é igual ao do Mercosul. Se a sua chave primária lá atrás era a placa de carro e você colocou agora, muito possivelmente você vai ter um problema, porque a numeração e a quantidade de caracteres que eram 7 agora já não é mais suficiente. Se você não permitia colocar números nos 3 primeiros caracteres, agora já é permitido colocar número. Então, para evitar, né, esse tipo de problema, porque a área negocial pode mudar os meus dados ou pode mudar os meus tipos de dados, o ideal é que a gente faça isso por meio de chaves artificiais, que é a criação aqui do que a gente chama de identity, né, no SQL Server, né, a gente chama de identity, a gente tem as functions dentro do Postgres e o auto-increment dentro do MySQL. E aí, cada coluna, da mesma forma que eu faço para as entidades, eu também tenho que ter aí o nome,
né, lembrando que o nome aqui vai seguir as mesmas regras colocadas lá para o nome da entidade, né? Quer seja sem acento, usando o que é meu case, sem caractere especial. Cada coluna aqui espera-se também que ela tenha um tipo. Então, para a quantidade, o tipo. Para a subtotal, um tipo. Então, eu tenho aqui neste exemplo, né? Então, ó, eu tenho que número de telefone aqui é o número inteiro, eu tenho que nome do envolvido é caractere, eu tenho que a data de nascimento é uma data, eu tenho que o ID do processo aqui é o inteiro. Então, para cada campo, para cada tipo de dados, eu vou guardar aqui também um determinado domínio. A gente vai entrar nesses detalhes aí na próxima aula. E por fim, para terminarmos essa segunda parte aqui, o que que se espera, mas infelizmente a gente não encontra sempre, é um dicionário de dados. Quando vocês acessarem bases de dados que sejam públicas ou dados abertos, o que que se espera junto com a base de dados é que venha um dicionário de dados afeto a ele. Então, por exemplo, eu baixei os dados de uma base de dados chamada DataJude, que é gerenciada pelo CNJ. Então, quando eu baixo essa base de dados, vem lá, NMCRI1. O que que significa esse NMCRI1? Ah, é o nome do crime na primeira instância. Aí vem lá um campo chamado TP, CRI, ESP. Então, o que que vem a dizer esse TP? Então, é tipo de crime na nomenclatura da segunda instância ou na instância superior. Então, para cada campo que venha colocado ali, eu tenho uma descrição do que significa aquele campo. A gente chama isso de dicionário de dados. Nada mais é do que comentários, documentações, descrições afetas à sua entidade, ao seu atributo, ao seu relacionamento. Aqui fica mais fácil mostrar isso num exemplo, né? Então, eu tenho aqui que na tabela veículo, campo código se refere à identificação da tabela, que nesse caso vai ser uma chave artificial. A placa, nesse caso, vai ser o número da placa do ônibus, em que eu vou gravar isso na forma de um caractere. Um ano de fabricação, ele nesse caso ele é obrigatório, então eu vou colocar um número aqui inteiro, então não vou colocá-lo por extenso, e assim por diante. Um outro exemplo, eu teria aqui, nesse exemplo aqui, né, a idade de um determinado paciente, o gênero daquele paciente e a classificação, por exemplo, em relação a gênero, eu ainda coloco se aquele gênero vai ser colocado pelos números 0 ou 1, pelos números 1 e 2, pelas letras M ou F. Então, o meu dicionário de dados vai me dizer o que significa cada uma dessas entidades. O que que vem a ser tipo processo e natureza processo? Eu não trabalho na área judiciária, por exemplo. Eu não sei o que que é natureza e o que que é tipo. O que que vem a ser envolvido? Qual é a diferença de envolvido para usuário? Então, todas essas informações nós vamos encontrar no dicionário de dados. Nível usuário quer dizer administrador, quer dizer juiz, quer dizer estagiário. Quando eu falo matrícula, é a matrícula do meu usuário relativo ao meu tribunal, é a matrícula do usuário relativo ao sistema. Sei. Então, eu estou colocando aqui o que seria, né, cada um dos meus atributos, o que seria cada uma das minhas entidades. Então, a gente dá o nome de dicionário de dados a todo esse conjunto de informações que permitem descrever o que é cada campo, né, permite descrever o que é cada entidade e cada relacionamento. Quanto mais informações fidedignas e claras eu tiver, mais fácil de manipular os meus dados. Bom, para terminarmos aqui, resta somente falar a questão dos tipos de repositórios, que eu acho que é algo interessante para vocês fazerem pesquisas adicionais sobre, que quando a gente fala de tipos de banco de dados, e agora a gente está falando de banco de dados de fato, é importante saber que na vida do cientista de dados, para quem vai manipular esses dados, vocês vão poder encontrar esses dados em vários repositórios. Um dos repositórios hoje que se espera encontrar esses dados é o que a gente chama de data lakes, né? Os data lakes são nada mais do que esses repositórios de dados que permitem aglutinar informações afetas à área de ciência de dados ou para informação afeta a ciência de dados,
onde você tem os dados de uma maneira organizada, onde você tem os dados que passaram por uma governança, por um crivo, por uma validação. Então, esse data lake seria um local dentro de uma empresa onde você tenha dados que já tenham sido gerenciados, organizados, manipulados, para que as ferramentas de ciência de dados, que sejam as de mineração de dados, que sejam as que vão utilizar determinado algoritmo supervisionados ou não, você tem acesso a um local onde esses dados já passaram por essa validação. Então, quanto mais organizados e quanto mais disponíveis tiverem esses dados, o que se espera dentro das empresas são esses nichos de dados, onde eu tenha esses dados de uma maneira mais organizada. Vamos colocar um exemplo aqui na faculdade. Os dados dos alunos são manipulados pela coordenação do curso, pela secretaria, pela área financeira e pelos professores do ponto de vista acadêmico e pela biblioteca. Então, existem informações gerenciadas dos alunos por esses 5 entes. No momento em que eu organizo esses dados para que eu consiga usufruir no sistema de biblioteca, no sistema acadêmico, no sistema financeiro ou mesmo na secretaria, e eu consigo criar esse repositório de dados com dados que não estejam duplicados, estejam organizados, ou seja, eu tenho um número de telefone e tenho a certeza que aquele número de telefone esteja atualizado, que eu tenho um nome completo e o nome completo esteja corretamente grafado, que o endereço tenha sido atualizado. Quando eu tenho esse cenário dentro, neste exemplo da faculdade, eu tenho um data lake, e nesse data lake eu tenho um data lake de aluno. Ele vai servir para buscar informações para o bibliotecário, para a coordenação do curso, para a secretaria. Então, o que a gente chama de data lake. Mas para chegar nesse estágio, existe a fonte de dados, que poderia ser um banco de dados SQL Server, mas também poderia ser uma planilha Excel, como poderia ser um Instagram. Quando eu junto todas essas informações advindas de locais diferentes e faço uma transformação nesses dados, né, que a gente chama de ETL, o estágio em que eu tenho ali no meio do caminho, a gente chama de staging area. Então, a staging area nada mais é do que esse meio do caminho que permite eu trafegar ou manipular os meus dados, e a partir dessa manipulação de dados, eu contenha as informações necessárias para o meu trabalho. Então, minha staging area nada mais é do que uma forma de buscar os meus dados, que sejam de diferentes fontes, utilizando uma linguagem que a gente chama de ETL. Então, quando eu tenho aqui várias fontes de dados e eu uno essas várias fontes em um repositório, de maneira com que depois eu consiga aplicar alguma ferramenta de tratamento de dados, ou mesmo um data warehouse, que seria um repositório de dados aqui, a gente tem o que a gente chama de staging area, né? Olhando isso de um outro ponto de vista, em termos de ETL, a gente teria que a staging area seria uma forma de guardar esses dados por meio de um processamento de dados. Então, seria equivalente a ter um conjunto de dados, por exemplo, né, como resultado final, um data lake, que seja manipulado por meio de ETL. Então, a busca dos meus dados se dá por meio dessa extração. Eu busco os meus dados, colocando eles dentro de uma staging area, e depois eu trato esses dados de maneira a organizá-los e criar um data lake, ou criar, por exemplo, um repositório no Data Warehouse. Então, aqui, eu busco os meus dados dentro do meu Instagram, dentro do meu X, dentro do meu banco de dados Oracle, crio uma forma intermediária de trazer esses dados e depois os organizo. Se fosse uma planilha Excel em que numa aba eu tivesse clientes, na outra produto, na outras vendas, eu separaria essas abas em arquivos e depois esses arquivos seriam separados em tabelas distintas. Ou, se eu estiver trabalhando com bases de dados diferentes, eu quero saber quais são os principais problemas em termos de criminalidade no país afetos ao IDH. Uma base de dados eu consigo buscar os dados de crime, numa outra base de dados eu consigo buscar dados do IDH, e na outra eu consigo buscar a quantidade de pessoas residentes em um determinado município. Eu junto todos esses dados advindos de fontes de dados distintas, e uma vez que esses dados estejam gravados de maneiras distintas numa staging area,
eu, por meio da ETL, organizo esses dados, de maneira com que esses dados depois possam ser utilizados por alguma ferramenta de ciência de dados ou da área de ciência de dados. Então, ETL é a linguagem que vai permitir trafegar esses dados, transformando-os da origem até chegar na parte final dos meus dados. E essa transformação pode se dar em termos de limpeza de dados, de conversão. Por exemplo, na minha base de dados, sexo masculino é 0 e sexo feminino é 1. Mas em uma base de dados aqui, sexo masculino é 1 e sexo feminino é 2. Na outra, sexo masculino é a letra M e sexo feminino é a letra F. Então, para que eu consiga juntar todas essas informações, elas precisam ter uma coesão. Então, eu vou transformar todas, por exemplo, em 0 e 1. Pois bem, era isso que eu queria passar para vocês em termos de conceitos, né? O que nós falamos aqui em linhas gerais, né? Nós falamos nessa aula 2, falamos sobre os conceitos de abstração de dados, falamos sobre as arquiteturas, de como é que os meus dados são separados em níveis, falamos de como é que esses dados devem ser modelados de maneira com que eles possam ser utilizados por vários aplicativos ou vários sistemas, de maneira que se eu modifico um banco de dados, não necessariamente modifica a aplicação, e nem modificando a aplicação ou a estrutura lógica eu afete o modelo conceitual daquele banco. Falamos dos papéis, falamos dos conceitos relativos à guarda desses dados, né, na forma em que eles são gravados dentro do meu banco de dados, e tecemos alguns comentários acerca aí de várias palavras-chave. Vou deixar então para o próximo vídeo, onde a gente vai fazer aquela atividade em que eu faço o conceito de palavras-chave, né, ou a relação entre palavras-chave distintas, formando aí uma grande nuvem de tags ou nuvem de palavras. Então, nesse vídeo, eu vou mostrar apenas o resumo, né, do que a gente falou aqui. No mais, agradeço imensamente aí a paciência. Espero ver vocês aí na próxima aula. Fé, força e foco. Não deixe de se inscrever no canal e de ativar o sininho para vocês serem avisados dos nossos próximos vídeos. A ideia é que cada vez que avancemos aqui nas aulas, a gente também vai entrando em maior número de detalhes e vão conseguindo ser mais específico, né? Nesses dois primeiros conjuntos de vídeo, a ideia era colocar de uma maneira mais introdutória, né? O que é banco de dados, dos seus tipos e dos modelos, né? Falamos hoje de modelos conceituais, modelos lógicos e modelos físicos. Até a próxima, fiquem com Deus e a gente se vê. Um grande abraço.